Mojo é um vilão grotesco e tirânico de uma dimensão chamada Mojoverso, onde tudo gira em torno de audiência televisiva. Ele sequestra mutantes para transformá-los em atrações de seus programas violentos e bizarros. Quando a telepata britânica Elizabeth Braddock, mais conhecida por Psylocke, torna uma de suas vítimas, o vilão usa seus poderes psíquicos e os X-Men tornam-se seus alvos. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico, dando continuidade à nossa série de histórias dos X-Men. Hoje chegamos no número 15 da revista A Saga dos X-Men. Lembrando que no vídeo passado nós já vimos a primeira história desse volume, que na verdade essa história traz todo o encerramento ali da minissérie do Long Shot. E as histórias que restam do número 15 da Saga dos X-Men, elas têm como ponto importante trazer a primeira aparição da Psylocke, a minha personagem feminina dos X-Men favorita. Porém aqui ela surge com um visual completamente diferente do que nós vimos da personagem ali nos anos 90, de quando eu, justamente pelos jogos da Capcom com a Marvel, onde a Psylocke sempre estava presente com aquele visual casca grossa que é dado pelo Jim Lee. Porém o surgimento dela é bem diferente, assim como vimos com a Vampira, que pode ter causado estranhamento em muitos que também estão acostumados com aquela visão da Vampira que foi dada pelos desenhos do Jim Lee e depois ficou sendo replicada ali por outros artistas. Acontece uma coisa parecida com a Psylocke. Então ela surge nessas histórias bem mais sorridente, com uma aparência bem mais good vibes, contrastando muito com o perfil badass que é dado a esta personagem posteriormente. E aqui vemos um pouco da origem dessa personagem, que também é uma telepata. Ela é irmã do Capitão Britânia, que é outro personagem da Marvel e funciona como uma espécie de Capitão América em outro país. Então vamos descobrir como é que esta personagem ela surge no universo dos X-Men. Ela também acaba tendo uma ligação importante com o vilão Mojo. Ela é cega, ela tem seus poderes telepáticos que a ajudam a enxergar, porém ela possui essa limitação física. E quando ela é transportada então para o Mojoverso, ela ganha de presente do Mojo 2 belos olhos biônicos. E nessa primeira história a Psylocke ela não vai interagir com os X-Men ainda. Na verdade nós temos aqui uma história dos novos mutantes, esse grupo que começa aqui então a ser melhor explorado. Então é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais desse grupo. Então na segunda história é que sim a Psylocke vai conhecer os X-Men. Além deles conhecer a Psylocke, eles também conhecerão Mojo e Longshot. Tudo que estava sendo construído no volume 14 no vídeo passado vai ser tudo amarrado. Então Longshot também está chegando aí para dar aquele reforço na equipe dos X-Men. Então cara, esse é o ponto do vídeo em que eu recomendo que, se você ainda não leu essas histórias, apesar que já tem um bom tempo que elas estão por aí republicadas, dá uma pausa aqui, procura aí fazer sua leitura e depois você volta aqui para ver a resenha por completo. As histórias do volume 15 da revista Saga dos X-Men que veremos hoje foram publicadas originalmente pela Marvel Comics nas revistas The New Mutants anual número 2 e X-Men anual número 10 no ano de 1986. E no Brasil foram publicadas pela primeira vez pela editora Abril na revista Super Almanac Marvel número 3 em julho de 1991. As histórias têm roteiro do Chris Claremont e desenhos do Alan Davis e Art Adams. A história inicia mostrando Elizabeth Braddock, uma mutante britânica com poderes telepáticos e habilidades de combate corpo a corpo. Ela é irmã gêmea do herói Capitão Britânia, o Brian Braddock. Há pouco tempo atrás, ela havia assumido o manto do irmão como Capitã Britânia. Isso custou caro. Betsy foi atacada pelo vilão Sly Master, um inimigo do seu irmão, que para provocar o ódio do herói, cegou-a brutalmente, arrancando seus olhos. Um evento traumático que marcou profundamente a personagem, tanto física quanto emocionalmente. Mesmo cega, Betsy começou a desenvolver e fortalecer seus poderes psíquicos, usando telepatia para compensar a perda da visão, adotando assim o codinome de Psylocke.
Diante dela surge uma forte luz, um portal dimensional de onde saem Espiral e Mojo. Afinal, o que eles pretendiam com a garota? Na Mansão X, acompanhamos os Novos Mutantes, um grupo derivado dos X-Men formado por adolescentes recém-chegados à Mansão X para treinamento. Doug Ramsey, codinome Cifra, é o mais novo membro da equipe e conversa com Danielle, codinome Miragem. Ele desabafa com ela sobre os seus dons de entender toda e qualquer linguagem, seja humana ou de máquina. Ele tinha medo de contar aos seus pais, que ainda não sabiam que o jovem era mutante. A jovem Danielle também compartilha com ele os seus medos e anseios. Ela pode manifestar ilusões realistas, que representam os maiores medos, desejos ou lembranças de quem estiver ao seu redor. Recentemente, ela havia começado a manifestar visões da morte, fazendo as pessoas enxergarem sua própria versão da morte vindo buscá-las. Algo ainda mais assustador do que os medos comuns. Na página seguinte, vemos um novo desenho animado estreando na TV, só que tem um detalhe: esse desenho é desenvolvido no Mojoverso. A jovem e bela Psylocke é a nova estrela de Mojo. O desenho é um sucesso mundial e hipnotiza crianças no mundo inteiro que passam horas em frente à TV. Enquanto isso, o herói conhecido por Capitão Britânia descobre o desaparecimento da sua irmã. Brian Braddock era um cientista e estudante de física. Após um acidente quase fatal, ele foi salvo por seres místicos, Merlin e sua filha Roma, que lhe ofereceram dois objetos: a Espada do Poder, que simbolizava força e destruição, e o Amuleto do Direito, que simbolizava justiça e proteção. Brian escolheu o amuleto, provando ser digno, e se transformou assim no Capitão Britânia, um defensor místico do Reino Unido. No entanto, de repente o herói encontra alguém que o assusta, alguém que o faz prometer ser um bom menino. De volta à Mansão X, o Mancha Solar, que também havia assistido o programa na TV, decide ligar para a Terra Maluca, um número de telefone fornecido durante o desenho animado ao vivo, e ao discar é instantaneamente teletransportado para o Mojoverso. Enquanto isso, o Míssil e Danielle treinavam na Sala do Perigo e Illyana Rasputin, a irmã do Colossus, limpava a mesa da cozinha. Do lado de fora, Beto, o Mancha Solar, o que havia ido ao Mojoverso, está com Doug Ramsey e o Warlock, um alienígena tecno-orgânico que o torna diferente de todos os outros membros da equipe. O Warlock vem de uma raça alienígena chamada Tech-Nerk, seres que vivem para consumir energia de outros organismos e assimilá-los em sua forma. Na Terra, o Warlock é acolhido pelos Novos Mutantes, se tornando membro da equipe e grande amigo de Doug Ramsey. De repente ocorre um acidente envolvendo uma grande árvore que cai em cima do Mancha Solar, causando sua morte. Logo após o incidente, Samuel, que é o Míssil, não consegue localizar Magneto, o novo diretor da escola para jovens superdotados, para comunicar a ele a morte do Mancha Solar. Doug se culpa pela morte do amigo e sai. Porém, o Warlock tinha uma revelação a fazer e vai atrás do seu amigo. De repente, o Warlock surge diante de Doug dizendo que encontrou anomalias no caso da morte de Beto. O Warlock diz que no corpo de Beto havia uma radiância diferente. Então ele se funde a Doug para que ele entendesse melhor o que ele estava tentando explicar. Juntos, os dois descobrem que o corpo era falso, mas era uma réplica perfeita. No Mojoverso, Psylocke recebe novos olhos de Mojo, e enquanto isso, vemos mais uma vez que Espiral deseja um dia tomar o trono de Mojo para ela. Por isso ela continuava ao seu lado. Mojo havia teletransportado para aquele lugar várias crianças e adolescentes. Entre eles estava o Beto, o Mancha Solar, e estavam todos sob seu controle mental. E logo eles se transformam em suas novas estrelas de cinema, remodelando seus corpos para a forma adulta. Enquanto isso, com a ajuda dos poderes de Illyana Rasputin, os Novos Mutantes se teletransportam e chegam a uma escola velha e abandonada, onde encontram Samuel, o Míssil, em sua versão adulta. Então surge o Mancha Solar, também adulto, graças ao poder de Mojo, e ataca os antigos parceiros. Depois eles são atacados por outra antiga parceira dos Novos Mutantes, que no futuro seria uma X-Men, Jubileu, que também está em sua forma adulta. Enquanto isso, Doug e o Warlock tentam encontrar os outros. Nesse momento, Illyana e Danielle também são pegas pelos servos de Mojo e assumem formas adultas. Doug e Warlock mal acreditam no que seus olhos veem. Eles precisavam da ajuda dos adultos, dos X-Men. Então eles encontram um garotinho aflito que segurava uma máscara. Aquele é Brian Braddock, o Capitão Britânia, que havia
havia sido transformado em um adolescente por Mojo. Ele conta que a responsável por tudo aquilo só podia ser sua irmã Betsy, com seus poderes telepáticos, que estava sendo manipulada. Neste momento, a Magma consegue, por sua vontade própria, voltar à sua forma verdadeira, se livrando do controle mental. Infelizmente, apenas ela consegue se libertar e passa a ser caçada pelos outros. Então, quando ela estava prestes a ser pega, a pequena Magma é salva pelo Kid Britânia. Warlock e Doug chegam à sala de controle, mas ao invés de Mojo, encontram Psylocke como uma forma feminina do vilão. Os dois tentam acessar as ondas cerebrais da Psylocke para ver como ela funcionava e conseguir assim uma forma de neutralizá-la. O Kid Britânia e a Magma continuam fugindo e vão ao encontro de Doug e Warlock. E de volta à sala de controle, os dois descobrem que a Betsy estava sendo manipulada por um tipo de alienígena. Para libertar a Betsy e também seus amigos, Doug precisa desconectar aqueles fios, assim bloquearia o fluxo negativo do Mojoverso, restaurando a programação normal no cérebro da Betsy. Doug e Warlock se fundem e se tornam o Douglock. Porém, Psylocke percebe a aproximação e se defende. Atingido, Douglock tem várias alucinações dentro do cérebro de Betsy na Terra Maluca de Mojo. Quando Psylocke estava prestes a aprisionar Douglock no carrossel da Terra Maluca, Douglock consegue transferir um vírus transmodal para Psylocke, que fica atordoada e vai assumindo a forma da Espiral. Enquanto isso, Douglock realizava sondagem em velocidade máxima na mente de Betsy, e assim eles reconstroem sua psique para resgatar sua mente e trazê-la de volta. Depois disso, Douglock consegue resgatar o Capitão Britânia, que volta à sua forma real. Então Espiral surge para impedir que Psylocke se libertasse. Mas é então que uma enorme energia psíquica surge envolvendo o corpo da Betsy. Ela está furiosa por aqueles que tentaram destruí-la. Espiral tenta convencer Psylocke a permanecer no Mojoverso em troca de juventude e beleza eterna, além da realização de todos os desejos do seu coração. Porém, Psylocke ataca Espiral com uma poderosa rajada psíquica, salvando os novos mutantes, teletransportando todos de volta à Mansão X. Na próxima página, Betsy e Doug aparecem na Mansão X. A garota percebe que voltou a enxergar. Aqueles eram olhos biônicos, um presente de Mojo para sua escrava favorita. Então a luz daquele local acende e só então os dois percebem que estão sem roupas. E neste exato momento são encontrados por Danielle, que interpreta mal aquela cena e até acha que os dois estavam fazendo algo a mais por ali. Rapidamente o Warlock reveste o corpo da Betsy. Então finalmente o Capitão Britânia encontra sua irmã e parabeniza Doug pelo heroísmo. Pouco tempo atrás, ele tinha a idade de Doug. Então no dia seguinte, Betsy se despede de Brian. Ela decide ficar ali na Mansão X. Ela vê o Doug olhando pela janela, o jovem que havia salvado a sua vida. Ela acena para ele e Doug fica todo corado, totalmente sem jeito. O adolescente sabe que a Betsy pode ler sua mente e simplesmente ele não sabia nem o que pensar naquele momento. Doug diz a Danielle que Mojo havia usado um programa de TV infantil para capturar o coração e a mente de crianças inocentes, mas graças aos novos mutantes, aquele terror havia acabado. E agora Betsy, uma adulta que ajudava o time dos novos mutantes, era a sensação do momento entre aqueles adolescentes. Na próxima página, os X-Men estão treinando na sala do perigo com o novo diretor da escola, o Magneto. Embora Tempestade tivesse perdido seus poderes meses atrás, isso não a tornava uma adversária menos perigosa ou uma líder menos eficiente para os X-Men. Apesar dos esforços, os X-Men não conseguem nem encostar no Magneto naquele treinamento. Acima dali, os novos mutantes, Doug e Beto, observavam o treino do time principal, sonhando em um dia fazer parte dos X-Men. Observando aquela sessão de treino, também estava Betsy, ouvindo a conversa dos garotos. Ela se perguntava em qual das duas equipes ela se encaixaria, nos X-Men ou nos novos mutantes. O que nenhum deles sabia, porém, é que todas aquelas imagens estavam sendo transmitidas como um programa do Mojoverso. Ocorre que os olhos de Betsy dados por Mojo eram, na verdade, câmeras transmitindo tudo o que ela via e ouvia também. Mojo acha os X-Men fabulosos e decide então teletransportá-los para sua dimensão e usá-los para suas transmissões. Na Mansão X, de um brilho repentino surge um viajante das dimensões. Ele é Longshot, está desacordado. A Betsy lê sua mente, mas nada do que ela vê faz sentido e ela acha o rosto do rapaz muito lindo. No dia seguinte, algo estranho acontece e todos acordam
comportam diferentes. Eles regrediram. Os que eram adultos tornaram-se adolescentes, e os que eram adolescentes transformaram-se em crianças. Os novos mutantes não sofrem a regressão e continuam em suas formas reais, mas ao verem aquilo inevitavelmente lembram de sua batalha anterior. Novamente o Doug se funde ao Warlock, assumindo a forma de Douglock, e rapidamente descobrem o responsável pela regressão dos X-Men. Agora os dois times estavam nivelados, pelo menos em termos de idade, porém recusando a ajuda dos novos mutantes. O jovem Magneto coloca eles para dormir. Assim sendo, os jovens X-Men partem uma jornada seguindo um rastro psíquico fornecido por Psylocke, para encontrarem o responsável por aquilo e assim conseguirem voltar ao normal. Assim como suas idades, seus poderes também diminuíram, mas eles persistem até que encontram Mojo. Na Mansão X, Danielle desperta graças à intervenção do dragãozinho Lockheed. Em seguida, todos os novos mutantes despertam. Danielle usa o cérebro para localizar os X-Men, mas com a regressão, eles não conseguem nem rastreá-los, uma vez que os poderes mutantes só se manifestam na puberdade. Sem outra opção, os novos mutantes decidem assumir o lugar dos X-Men, e então vestem os uniformes que estavam guardados para quando cada um se tornasse um X-Men de fato. Aqueles eram os seus uniformes de formatura: Magma, Warlock, Cifra, Mancha Solar, Magia, Míssil, Karma, Miragem e Lupina. Então os jovens X-Men surgem para confrontar os novos X-Men em uma batalha que é transmitida através do Mojoverso. Psylocke atinge Danielle, a quem ela acredita ser a adversária mais perigosa. Illyana tenta teletransportá-los, mas não consegue. Então surge Mojo, anunciando aos novos mutantes que os X-Men haviam sido moldados, como eles quase foram. Espiral reencontra Longshot, e com o coração partido, ela acha melhor se apegar ao ódio. Então fica claro que, na verdade, ela amava o Longshot. Mojo repreende Espiral, dizendo que ela usou um trecho desconhecido por ele na coreografia. Aquele vilão, além de sádico, era simplesmente maluco. E ele diz a Espiral que ela havia atingido patamares desconhecidos e se tornado uma pessoa traiçoeira, mas que ela não podia esquecer de quem a havia projetado, quem a havia criado. Então ele lança a Espiral ao chão com um forte impacto. Quando o míssil vai atacar Mojo, Longshot surge para impedi-lo. Illyana, a magia, tenta usar seus poderes contra Mojo. Ela acredita que Mojo poderia estar usando magia contra os X-Men. Se esse fosse o caso, ela conseguiria anular os poderes de Mojo. O ataque parece funcionar e Wolverine volta a ser adulto. Após retornar à sua forma, Logan está enfurecido e parte com tudo pra cima de Mojo. Enquanto Psylocke se preparava para atacar o Cifra, surge Wolverine que vai atacá-la pelas costas, mas ela também retorna a si e consegue conter aquelas garras de Adamantium a tempo. A Kitty, que agora era a Lince Negra, também volta à sua forma verdadeira e atravessa o corpo de Mojo, ocasionando um curto-circuito nos sistemas biotecnológicos da cadeira de Mojo. Tempestade, que havia recebido seus poderes de volta graças ao controle de Mojo, inconscientemente se recusa a deixar de ser manipulada. Ela estava gostando de ter seus poderes novamente. Devidamente recuperada, Vampira voa em direção a Mojo para roubar suas habilidades e energia. Porém, a psique de Mojo não tem fim e Vampira continua absorvendo sem parar, mais do que já havia absorvido de qualquer um antes. Enquanto Magneto imobiliza Mojo controlando os metais presos em seu corpo, Colossus desfere um soco no vilão. Então Noturno toma uma das espadas de Espiral e se teleporta diretamente para o ataque final. E no último instante ele consegue fugir se teleportando. Todos os X-Men estão livres do controle de Mojo. Psylocke acorda a Espiral. Os X-Men dizem a Espiral que Mojo a havia abandonado nas mãos deles. Ela deveria obedecê-los ou morreria. Então eles fazem um acordo com Espiral. Ela ajudaria a restaurar tudo e assim eles a libertariam. Então Espiral dança. O teatro destruído e todos os X-Men são restaurados às suas formas originais. Espiral desaparece. Os heróis também. Na página seguinte, os novos mutantes guardam seus uniformes de formatura. Beto, o Mancha Solar, está cabisbaixo. Segundo ele, os X-Men mais uma vez resolveram o problema. Mas Doug e Danielle ressaltam a importância da ajuda que os novos mutantes tiveram nessa missão. Sem eles, o Mojo teria vencido. Eles fizeram a diferença. Assim, a equipe dos novos mutantes parte para comemorar. Longshot está com eles. Aquele era seu novo lar. Ororo conversa com Betsy. Ela diz que mais uma
uma vez havia perdido seus poderes, mas aqueles poderes temporários foram presente de Mojo e nada de bom poderia vir deles. Betsy lembrava que seus olhos também eram presentes de Mojo, mas ela acha melhor não contar nada aos X-Men, temendo que pudesse ser rejeitada. E a história termina mostrando que Mojo sobreviveu e continua na Terra Maluca, no Mojoverso, buscando ser adorado e amado pelo seu público. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração, para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like, aquela curtida, cara. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora nesse canal, dá essa força, dá esse incentivo, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs dos X-Men e deixa aí nos comentários o que acha do vilão Mojo. Conta tudo aí que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!